Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso, numa semana em que o tema da colaboração premiada ou delação premiada, embora sejam coisas diferentes, a verdade é que para a maior parte dos espectadores são a mesma e esta semana o tema voltou à tona porque foi trazido, por assim dizer, pela maré da Operação Lava Jato, uma operação que está a varrer a política brasileira e que está, aliás, a encher as prisões brasileiras de pessoas importantes e famosas da política e dos negócios. Num encontro no Estoril que juntou vários superjuízes famosos, e nomeadamente o nosso superjuiz Carlos Alexandre, embora ele tenha dito que não gosta dessa expressão, a verdade é que acabou por defender essa medida que nessa mesma sessão foi ainda mais defendida por Sérgio Moro, o juiz brasileiro que está, ou o procurador brasileiro que está a investigar essa operação Lava Jato. Há, entretanto, vários juízes que apoiam e que saíram a terreiro para apoiar esta medida e dizer, aliás, que iam propor no seio de uma série de propostas que estão a surgir na área da justiça, também simplificando, a esmagadora maioria dos advogados estão contra. Os advogados não gostam desta solução. E a questão que se coloca, ou uma das questões que se coloca é ou não a delação premiada ou colaboração premiada absolutamente fundamental no combate à corrupção, numa altura em que todos sabemos que é incrivelmente difícil investigar os crimes de colarinho branco? E é possível ou não esta medida no nosso ordenamento jurídico? Há muitas mais questões, nomeadamente se ela já existe ou não em certa parte. Vamos ver, e é isso que vamos poder ouvir no Expresso da Meia-Noite, onde já sabe, pode participar através do Twitter com o hashtag EMN. Neste programa temos connosco José Góis, é Procurador da República, está aqui sentado à minha direita. Paula Sacoto, é juíza. João Paulo Raposo é secretário-geral da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e Paulo Saragossa da Mata, que é advogado. Muito boa noite a todos. Sr. João Paulo Raposo, começo por lhe perguntar, e assim especificamente porque soubemos esta semana, através da Presidente da Associação Sindical de Juízes, que esta questão da delação ou da colaboração premiada está a ser estudada e vai ser proposta no âmbito do grupo de trabalho do Pacto da Justiça. O que lhe pergunto é que modelo é este que está a ser estudado, se é um modelo que se limita a importar a delação premiada do Brasil, que vicissitudes é que vai ter? Boa noite. Eu, se calhar, gostaria de começar talvez por contextualizar isto. Percebo que está na ordem do dia, percebo que este é o tema do momento, mas gostaria talvez de começar por dizer que se há coisa que temos que afastar aqui deste debate é uma espécie de contaminação por esta politização entre juízes de um lado, juízes a apoiar, como se houvesse aqui quase uma onda justicialista que se querem socorrer de algumas pessoas para descobrir a verdade, e do outro lado os advogados no seu reduto de defensores da liberdade dos direitos individuais. Acho claramente que não é isto que estamos aqui a tratar. Agora, percebo perfeitamente que foi um assunto que foi trazido para a ordem do dia e nós, Associação de Juízes, composta evidentemente também por juízes, entramos neste debate, nesta fase pós-conferência de Estoril, exatamente por isso que disse, porque na sequência do célebre discurso de abertura do ano judicial do Sr. Presidente da República, no sentido de lançar bases de um pacto para a justiça de baixo para cima. Foi exatamente assim que ele o apresentou, no sentido, os tais pactos nascidos dos partidos e depois para serem implementados no terreno, como houve no passado, não resultaram. Se calhar temos que fazer outro modelo em que, no fundo, possamos resolver o problema da justiça, pelo menos como é apresentado, a partir dos próprios agentes. E nessa sequência começámos a trabalhar digamos, aqueles que são o núcleo duro do coração do sistema, advogados, juízes, procuradores, funcionários, solicitadores. Vamos depois alargar esse debate e criámos alguns temas que são aqueles temas incontornáveis da justiça. Falámos da justiça económica. Mas este tema em concreto é um tema incontornável da justiça? Eu acho que não podíamos pegar no crime todo, em toda a área criminal. Pegámos no combate à corrupção. Porque é uma questão transversal, uma questão que tinha que ser atacada. Sim. E por isso é que entendemos que também devíamos participar neste debate, neste momento. Portanto, no fundo dizer, não é nenhum segredo de Estado, foi isso que a Presidente penso que terá dito aqui ontem. Portanto, não queremos avançar as conclusões que temos a apresentar, mas no fundo dizer, atenção, estamos a pensar nisto, já estamos a pensar nisto há algum tempo e vamos apresentar propostas concretas no domínio do chamado combate à corrupção, embora com todo o populismo que isto possa ter. Entenderam que nesse domínio do combate à corrupção a questão da delação premiada era fundamental. Pronto. Se calhar vamos então, seguindo para o concreto, eu diria que
não lhe posso dizer que seja uma resposta. Agora, o que lhe posso dizer é que também aí há outra contaminação e penso que o próprio título do programa bem ilustra. Quando falamos em delação, estamos a remeter para toda uma retórica que vem do tempo do Estado Novo, da PIDE, da colaboração, os bufos, todo, quer dizer, não é nada disso que está em causa. Estamos a pensar em mecanismos técnico-jurídicos bem pensados que permitam, de alguma maneira, em alguns casos, romper um círculo de interesses e de dificuldades investigatórias e que permita, lá está, não sei se vale a pena avançar muito por aí, mas numa lógica que é uma lógica que cada vez tem feito mais caminho no nosso processo penal, que é uma lógica fora da legalidade pura, portanto, aquela lógica que nós temos, o princípio da legalidade, ancorado no nosso sistema, que nos diz que a cada crime deve corresponder obrigatoriamente uma investigação que deve ser conduzida até ao fim. Esta é a lógica do nosso sistema. Isto vem quase da Europa continental, quase uma filosofia kantiana de imperativo categórico das normas e das suas consequências, etc. A tradição anglo-saxónica, designadamente americana, é outra, quer dizer, é muito mais pragmática, muito mais utilitária, há sempre uma análise mais custo-benefício e, portanto, essa lógica depois tem feito um caminho. Mas dê-me uma resposta direta. Isto deve ser usado ou não deve ser usado? Eu diria, deve se tornar repegando nas conclusões, eu diria que está a ser estudado e claramente nós entendemos que mecanismos de colaboração com a justiça, como já existem até nos crimes de corrupção, em Portugal neste momento, portanto isto também é preciso dizer isto, a lei de combate à corrupção já tem medidas de colaboração que são medidas de colaboração premiada. Agora, o que nós queremos e entendemos propor, e está em debate, é estruturar isto de outra forma, alargar a base disto. Há uma base transversal que é em sede de julgamento. Em sede de julgamento sempre houve um direito premial em caso de condenação, em caso de colaboração com a Justiça. O coarguido presta declarações, se for arrependido e colaborar para a descoberta da verdade, tem uma atenuação. Portanto, essa base transversal sempre existiu. Depois temos, eventualmente, alguns pontos, afloramentos, em sede de inquérito ou de instrução. Nós entendemos que, eventualmente, esses afloramentos podem ser estruturados de forma mais ampla e é uma proposta que apresentamos. Paulo Fragoso da Mata, porque é que é contra, porque é que a maior parte dos advogados são contra, se em bom rigor até já existem algumas figuras possíveis no nosso ordenamento jurídico? Duas notas. Só para que fique claro, porque pode não se perceber lá em casa. Eu tenho obra publicada a considerar a corrupção o pior cancro de qualquer democracia. E, portanto, tem que ser combatida violentamente. Há um artigo meu chamado Os Vampiros, que diz tudo sobre isso em homenagem a uma música do Zeca Afonso. Portanto, não é por ser advogado que acho que se deve defender à outrance aqueles que são corruptos. A questão não é essa. E convém que em casa percebam que não é por ser contra a delação premiada que se é a favor dos corruptos. Isto é uma nota inicial. Segunda nota. O mal é a ideia que está a ser transmitida à opinião pública de que os juízes, realmente numa perspectiva justicialista, querem o bem do mundo, são popstars, que foi assim que foram apresentados nas conferências do Estoril, e, portanto, de um lado estão os bons, do outro lado estão os maus. Mais ou menos. Eu estava nas conferências de Estoril lá. É o que sai na imprensa, eu não estive. Mas eu estive lá, estava lá mesmo presente. Há aqui duas questões. Uma, hoje as pessoas veem, eu sei que os ordenamentos jurídicos são diferentes, mas as pessoas veem que no Brasil, sem delação premiada, dificilmente este caso existiria, e este caso está a mostrar uma corrupção, que toda a gente conhecia que havia no Brasil num certo nível, mas uma coisa absolutamente astronómica e, enfim, de 360 graus quase na política e no empresariado. Eu, por acaso, analisei bastante bem o caso do Brasil, mas deixe-me só acabar a linha de raciocínio. A questão é, há ou não há mecanismos de colaboração premiada, ou melhor, eu diria, de direito premial no direito penal e processual penal português? Há. Esses mecanismos são bons, são maus, funcionam ou não funcionam? Eles são bons, funcionam, alguns funcionam pouco, por culpa de quem? Dos atores judiciários. Dos senhores juízes, dos atores judiciários, dos senhores juízes, dos seus procuradores da República, dos seus advogados. Por exemplo, a suspensão provisória do processo, que é uma solução de diversão e consenso. Não é? Uma solução em que, em vez de levar uma pessoa a um julgamento, arranja uma solução alternativa. A atenuação especial da pena, a isenção, a dispensa de pena, está no Código. Melhor ainda, na corrupção, que é precisamente daquele caso em que agora querem justificar, trazer a delação premiada, mas na delação à brasileira há contratos assinados. Vamos lá ver. É que uma coisa é o direito premial que está previsto no ordenamento jurídico português. Não. No ordenamento jurídico português estão previstos mecanismos legais, constitucionais, aceitáveis. Nomeadamente, no crime de corrupção, há um número específico do artigo que prevê e pune o crime de corrupção, que prevê um prémio para quem colabora.
Portanto, a justificação para importar um regime não é seguramente a corrupção. É outra coisa qualquer. Não sei o que. Tenho alguma ideia. Nós não Tenho temos alguma muitas ideia. condenações por corrupção. Isso não quer dizer nada. Quer. Não quer dizer absolutamente Claro que nada. quer. Não, Sabendo que não. existe, se não tem, é porque a taxa de repare. eficácia não é grande, ou a taxa de sucesso. Mas é pelo facto de que a eficácia passará a ser maior que a delação. Não sei, eu estou a dizer é que não há um com a pacto atual. Eu não estou a dizer que se tem que mudar, agora estou a dizer é que não tem um grande sucesso. Mas o que não tem um grande sucesso, como muitas investigações criminais não têm grande sucesso. Crimes de bolsa. Quantas condenações houve por Paulo, crimes você na bolsa? começou por dizer que era o pior dos crimes, a corrupção. A corrupção é um cancro da termos de democracia. sociedade e E mais, democracia. olha, ao contrário de um professor de Direito catedrático, que agora é Presidente da República, que aqui há uns anos dizia que o que interessava era a grande corrupção e não a pequena corrupção, eu sempre achei que toda a corrupção releva. Desde a corrupção do pequeno nível da função pública, quando existia. Não é? Portanto, toda ela é relevante porque ela mina. Agora, antes de podermos entrar na discussão mais séria... Paulo, mas quando se fala nesta questão da delação premiada, não se fala só alguém acusou alguém de... Não. Quer dizer, há uma investigação associada, tem de haver prova. Vamos lá ver. Portanto, isto não é só alguém que deu com a língua nos O dentes. problema da delação premiada, como ela está prevista no ordenamento jurídico brasileiro, e sou violentamente contra a importação do regime tal como ele existe, é que esse regime é absolutamente incompatível com os princípios estruturais de um Estado de Direito Democrático. A delação premiada, como está prevista no Brasil, é admissível em qualquer Estado autocrático, em qualquer ditadura. Existem vários países do mundo. Não, também não é verdade. Também não é verdade. Só Aliás, existe no ouvi Brasil? dizer isso nas conferências de Estoril, também não é verdade. Ouvi dizer assim, isto não é um mecanismo novo. Pois não. Remonta no direito português ao século XVI. No século XVI, havia nas ordenações um título que dizia como se perdoarão os malfeitores que dão outros à prisão. Isto existe desde o século XVI. Portanto, não há, é muito antigo. Só que deixou de existir quando? Deixou de existir quando entrou em Portugal em vigor um espírito iluminista, tutela dos direitos do homem, em 1822 com a Constituição. E não voltámos a ter. Nem sequer no regime do Estado Novo isto foi oficializado. E agora quer-se oficializar um sistema que ainda por cima é um sistema absolutamente inoperante. Eu só vou fazer duas perguntas. Passamos aqui ao Mas procurador. só duas perguntas. É admissível haver uma confissão por boca alheia e obter um perdão judicial da pena? Isto faz sentido? Um perdão total da pena? Quando a confissão, mesmo feita por boca própria no direito português, é olhada com reserva e bem pela lei pelos magistrados? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O que fazemos nós com a confissão por boca alheia quando ela não for aceita, depois de feita, pelo Ministério Público ou pelo juiz? É que o direito brasileiro prevê que eu faça uma delação, aqui contra a senhora doutora, eu confesso os meus factos e os da senhora doutora, e depois ali o senhor juiz, o Ministério Público aceita, e o senhor juiz diz que não. O que é que se faz à prova que está no processo? Que valor é que tem? Onde é que fica a liberdade de apreciação da prova do juiz de julgamento? É que o sistema, não se pode mexer no sistema e esquecer que o sistema é um todo. Não se pode. Pior, há questões de inconstitucionalidade graves, não me passa pela cabeça que qualquer grêmio de juristas sequer pense, e por isso aqui eu oponho-me flagrantemente ao que disse ali o Sr. Doutor, sequer pense em pensar este tema. Este tema é um tema impensável. Vamos. Sr. Procurador José Góis, a sua posição sobre este tema e se isto ajuda ou não, ou pode ajudar ou não, facilitando a investigação? Qualquer coisa que facilite as investigações é bem-vinda, do meu ponto de vista. É preciso que nos lembremos que o Ministério Público em Portugal investiga tudo. Investiga desde o ofendido que levou uma bofetada na cara até aos crimes de corrupção que afetam não apenas aquele indivíduo, mas a sociedade inteira, porque minam, porque corroem o tecido social. Ora, como o Dr. Saragossa da Mata dizia há pouco, já existem imensos mecanismos de direito premial no direito português. E há muitos anos, há décadas, desde a aprovação do Código Penal, do Código de Processo Penal, por exemplo, e em alguma legislação avulsa também. Aliás, em diversa legislação avulsa. Por exemplo, a Lei da Droga prevê desde 1993 que um agente possa ser isentado de pena ou haver a pena especialmente atenuada se auxiliar concretamente as autoridades na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. Também a própria lei que prevê a atuação dos agentes encobertos, os agentes infiltrados, a nossa lei de 2001 chama-lhes agentes encobertos, prevê a não punibilidade da sua atuação. O combate ao terrorismo é a mesma coisa, tem uma norma muito parecida em que diz que a pena pode ser especialmente atenuada ou não ter lugar a punição se o agente auxiliar concretamente na recolha de provas decisivas para a identificação ou a captura de outros responsáveis. E daí aspas para a corrupção, Então, a corrupção no desporto também, e o próprio Código Penal também prevê isto. Claro. Então, mas se isso existe tudo, o que é que falta?
Falta provavelmente aperfeiçoar estes mecanismos e torná-los mais ágeis, sobretudo nos tipos de criminalidade que são mais difíceis de investigar, que é o caso da corrupção, da criminalidade económica ou financeira. Por exemplo, o número de condenações por corrupção é muito diminuto, não é? Mas também as investigações por corrupção e os processos que chegam ao julgamento têm sido em número muito diminuto. Só nos últimos... O DCIAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, existe há quantos anos? Não existe desde a entrada em vigor dos códigos. Foi criado muito posteriormente. Deixe-me perguntar se isto não se pode entrar aqui num caminho de algum facilitismo, ou seja, a delação premiada, a que se associam, por exemplo, as investigações quase só baseadas em escutas telefónicas. Exatamente. Não há aqui um caminho de algum facilitismo, não se pode estar a entrar por aí? Não, eu sou completamente contra as investigações de sofá, digamos assim, em que as pessoas estão a ouvir apenas escutas e não fazem mais nada. Não pode ser. Até porque, como sou contra as escutas, como sou contra o descanso do investigador, quando o arguido chega perante o juiz de ação criminal e confessa, e depois não se faz mais nada. Sou completamente contra isso, porque depois os arguidos também mudam de posição e podem chegar ao julgamento e calar-se. É um direito seu. E, portanto, não pode ser, não pode haver facilitismos na investigação deste tipo de crimes. E, efetivamente, não pode. Portanto, agora, como dizia, isto são crimes. Aliás, basta ver qualquer processo de criminalidade económica ou financeira que esteja em julgamento no Juízo Central Criminal de Lisboa, nas antigas varas criminais de Lisboa, para se perceber a dimensão desmesurada que estes processos têm. Portanto, não admira que as investigações tenham demorado muito tempo. São normalmente caixotes e caixotes e caixotes de volumes de processo principal, de apensos, de anexos, de documentação bancária, e foi necessário, até chegarmos à fase do julgamento, depois de uma acusação, eventualmente uma instrução, foi necessário analisar toda aquela panóplia de documentação. Isto demora anos a fazer. Há perícias contabilísticas... Mas isso calhar leva-nos a outra discussão, que é a discussão dos megaprocessos, não devíamos... Claro, isso seria matéria para outra... Mas diga uma coisa, havendo essas situações todas previstas, isto fica muito longe daquilo que nós vemos no Brasil, ou mesmo no direito, enfim, vou chamar-lhe anglo-saxónico, em que há muito mais facilidade numa negociação entre as autoridades. Justamente eu também não sou a favor das negociações e suponho que uma solução desse tipo nunca será encarada pelo nosso legislador. Claro que qualquer solução que o legislador venha a consagrar será evidentemente objeto não apenas de um debate na sede própria, que é o Parlamento, o Governo e a Presidência da República, eventualmente, mas será com certeza objeto de um grande debate público, de um intenso debate público. Aliás, os mídias não deixaram de o fazer também. Agora, e portanto, na minha opinião, uma investigação nunca pode assentar unicamente nas declarações de um arguido relativamente a outros arguidos. Como, aliás, isso é uma norma genérica do Código de Processo, do nosso processo penal. Um tribunal, para condenar alguém, não se pode basear unicamente nas declarações de um arguido que incrimina outros arguidos. Tem que haver outras provas, prova indiciária, o recurso à prova indiciária é muitas vezes absolutamente fundamental neste tipo de criminalidade, mas tem que haver provas concretas através das quais o juiz possa fundamentar um juízo de condenação. Portanto, não basta a delação, nunca bastará a delação, até porque isso violaria princípios absolutamente elementares do nosso processo penal. Doutora Paula Sá-Couto, porquê é que incomoda esta questão da delação ou da colaboração premiada? Por exemplo, a bastonária da Ordem dos Advogados dizia que ficava aqui em causa, de certa forma, a presunção da inocência. Isso pode... Boa noite. Eu acho que fica em causa uma quantidade ou poderá ficar em causa, se eu bem percebo o que é que está em discussão, coisa que eu ainda não percebi com toda a franqueza, na medida em que, na sequência do elenco, designadamente destas formas de despisto ou de direito premial que acabou de ser feita pelo Sr. Procurador, eu questiono-me se existem todos estes meios, o que é que nós precisamos a mais, dando de barato, obviamente, porque ninguém nega, que a corrupção e os crimes relacionados com a atividade financeira são de investigação difícil. Acha que há um fascínio aqui pelo modelo brasileiro? Indo ao encontro até ao que disse no início o Dr. Raposo, e desde logo eu devo dizer que eu estou aqui a título pessoal, não represento nenhum juiz, só me vinculo a mim própria. Começou por dizer que, efetivamente, isto veio para a discussão não na sequência de nenhum outro processo, mas, efetivamente, a generalidade dos juízes, eu incluída, não sabia, primeiro, que havia essa discussão. Segundo, das razões pelas quais o timing foi este. E, efetivamente, eu não consigo encontrar
outra coincidência que não seja efetivamente a existência de determinado tipo de processos mediáticos no estrangeiro e etc., que acabam por E em estar a Portugal? condicionar, não me refiro sequer a esses, porque, obviamente, se se pretende importar um modelo de delação premiada brasileiro, que é o que estamos todos, em que estamos todos a pensar, o que eu digo desde já é que, para já, esse processo vai bater na trave da Constituição, como é óbvio. Felizmente temos uma Constituição que ainda garante os direitos, liberdades e a garantia das pessoas. E, efetivamente, estes são princípios dos quais não se podem abdicar, designadamente numa onda mais ou menos populista, porque somos, de facto, todos contra a corrupção. Ninguém é mais contra a corrupção, não há juízes mais a favor ou contra, não há advogados mais a favor ou contra, somos todos na medida daquilo que ponderamos e da nossa experiência. Ora, o que é que sucede? O que sucede, a meu ver, é que efetivamente o princípio da legalidade, isto para não termos uma linguagem jurídica, para que os telespectadores nos entendam, o princípio da legalidade neste caso significa o seguinte, significa que, havendo um crime, o Ministério Público, titular da ação penal, obrigatoriamente persegue o criminoso, investigando, chegando a arquivar o processo ou deduzindo uma acusação, se vai para julgamento, depois o juiz há de decidir se condena, se absolve, por aí fora. Não existe uma possibilidade de nós dizermos, bom, este senhor, porque tem boa cara, não me parece nada que vá preso, pronto. Ou este crime, porque não é um crime que eu gosto, não o vou investigar. Isto é um princípio estrutural de um Estado de Direito civilizado, que é o nosso caso. Se, ao contrário, em contraponto, e é aqui que radica o problema da delação premiada, entrarmos em juízos de oportunidade, os juízes de oportunidade é justamente o que o léxico indica, é a oportunidade. Ora, eu não me sinto confortável como juiz, nem como cidadã, obviamente, em saber que existe a possibilidade de haver uma espécie de bargaining entre criminosos, ou arguidos, pessoas que cometeram ilícitos criminais, e dizer-se o senhor A, porque cometeu este ilícito, tem uma perseguição penal, mas o senhor B, porque nos ajudou, cometeu a mesma coisa, mas nós vamos fingir que não é bem Embora assim. isso existe nestas exceções todas Não é a mesma coisa. que o seu procurador Não é a aqui. mesma coisa. Porquê é que não é a mesma coisa? Porque não é a mesma coisa e eu explico-lhe já porquê. Já porque as atenuações especiais, designadamente as atenuações especiais, não são de Limita funcionamento... alguém, um grupo que prepara um atentado terrorista, esperemos que não aconteça, e há um do grupo que decide, enfim, hesita no fim e explica à autoridade que pode ser premiado de alguma maneira, segundo a lei portuguesa. Mas repara uma coisa é Porque na última hora decide uma coisa é poder abortar a ser, situação e denunciar os outros. uma coisa é poder ser, porque a lei genérica e abstrata prevê essa atenuação especial, que não é automática. Ela vai sempre ao crivo do juiz. Eu sei. Ou seja, o juiz É um no regulamento, arrependido. como é óbvio, que chega ao final e na ponderação dos factos verifica se aquela confissão, se aquela colaboração é relevante. E a decisão final se é do juiz. efetivamente, como é óbvio. Enquanto no Brasil é negociada pelo procurador diretamente. A montante, quando as pessoas negociam ao fim e ao cabo penas fixas ou a ausência delas, Certo. Isenção, Mas, ou a ausência delas. eu percebo tudo o que está a dizer e acho que concordo genericamente, mas há uma questão que é verdade. Quando nós olhamos para um caso como está a acontecer no Brasil, agora não é do ponto de vista penal, ou do ponto de vista sequer do processo penal, aquilo é um mega caso de corrupção. Isso é absolutamente indiscutível. Temos de partir do princípio que em várias sociedades, enfim, ocidentais ou democracias liberais poderão existir. E a verdade é que ali eles conseguiram desmontar um polvo que, se calhar, com o nosso direito, não conseguiam. Mas Essa questão é altamente complexa. Embora aqui tínhamos um caso... Não, de todo. Ricardo, Eu não estou a dizer que não foi sob deixa-me só tortura, dizer não uma estou a dizer que não coisa, tínhamos que deixa-me só começar a dizer uma tortura, coisa. não é? Se no processo penal português se usasse o soro da verdade, Não, mas não é isso. com certeza que se conseguiria não dizer que é muito com o mais soro da condenações. verdade. Isso não tenho dúvida Não é com o nenhuma. soro da Agora verdade, nem está a com o ser regresso da populista, está a Inquisição. ser populista. Nem com a estou a tortura. utilizar o mesmo populismo. Não é mesmo nível. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Quero que eu lhe diga, eu por acaso acho que é a mesma coisa, até Não lhe é a digo mesma porquê. coisa. Sabe que o conceito de integridade física para o Código Penal não é só integridade física. É integridade Eu sei, física, eu é sei. integridade intelectual, é integridade emocional. Certo. Se eu crio uma circunstância tal que leva a pessoa por medo, por medo, até por medo de uma reação legítima da autoridade, prefiro delatar
Eu não estou a ter sequer Mas a liberdade da confissão. Isso aconteceu em Itália, muitas coisas ligadas à máfia, acontece uma série de coisas. Ou seja, no caso brasileiro, a verdade é que no caso brasileiro, por exemplo, do Lava Jato, que é um processo que agora a maior parte dos portugueses conhece, porque tem tido notícias com grande frequência, e aliás até as próprias gravações são divulgadas, etc. Olha, isto é um bom exemplo. Sabe o que é que diz a lei brasileira? É que o colaborador, a lei brasileira nunca fala em delação. A doutrina brasileira fala em delação. E o povo fala em delação. A lei fala em colaboração. E o juiz, o Sérgio Moro, falou em delação. Sim. Pronto. O povo fala em delação. A doutrina fala em delação. Os magistrados falam em delação. Agora até me perdi no que ia dizer. E em Itália, só para voltar atrás, a colaboração foi essencial para acabar com alguns dos não há máfia. nenhum Estado subscritor da Convenção Europeia dos Direitos do Homem que admita a delação premiada. Nenhum. Tenho ouvido dizer também nas conferências de Estoril, que há outros países da Europa que a têm. Não têm. Não me encontram um. Encontram o Brasil como sistema próximo de um ponto de vista histórico apenas, porque hoje em dia não tem nada a ver com o nosso sistema jurídico. Eu diria que até parece ser de outra família jurídica. O Brasil tem uma tradição longa de ter ficado com o nosso regime das ordenações depois do Grito do Ipiranga. Certo? As nossas ordenações vigoraram depois de 1821. Tem um código de 1830, que é um código muito moderno, mas que não conseguiu acabar com 200 ou 300 anos de prática de delação premiada e de tortura. Porque houve a Inconfidência Mineira, a Guerra dos Suassunas, houve a Conjura Baiana, a Conjuração Baiana, uma série delas. E tudo isso levou a que tivessem que ser utilizados meios agressivos de investigação. Para quê? Para tutelar o Estado. Crimes de lesa majestade. E manteve-se durante o século XIX uma tradição. Certo. Assim. E depois teve o que o Brasil? Isso é tudo verdade. Não, mas espera um bocadinho. E a história do Brasil, a história do Brasil, a história de Portugal. O que o Brasil teve a seguir? A história do Teve Brasil uma é ditadura bastante militar e teve Getúlio Vargas e uma ditadura militar. Isso tudo. E depois agora tem uma outra coisa. No fim disso tudo, tem uma outra coisa, que é Demorou 5 anos depois da democracia. Mas depois teve uma outra coisa. Tem uma sociedade onde há uma corrupção endémica. E a verdade é que o maior caso de corrupção da história do Brasil e se calhar da América Latina acaba por poder ser desmantelado, ou o caso consegue ser construído, se quisermos, e levar pessoas a tribunal, por causa da delação premiada. Quer dizer, então... E não, isto não é por causa da Inconfidência Mineira, não, isso já lá vai. Estava a explicar porque que lá é tão facilmente aceitável. Eu sei, está bem, mas eu estou a dizer, eu estou a fazer algo contraditório. Estou a dizer, a verdade é que eu não sou um fã da questão. Estou a dizer, a verdade é que ali é praticamente impossível alguém acreditar que aquele caso poderia ter sido feito, como está a ser feito, sem a delação premiada. Mas há aqui uma coisa que eu penso que todos aqui, no painel, estamos todos de acordo. Alguém acredita que o conteúdo das delações é sempre a verdade material? A pura e a verdadeira verdade. Alguém acredita nisso? Isto está estudado. Sim, não está estudado. Claro, não, mas aí os procuradores devem ouvir várias pessoas e devem dar descontos. Há imensas razões para a pessoa mentir. Mas isso também noutros interrogatórios deve haver. Vamos ouvir o Dr. João Paulo Raposo. Até que ouvimos aqui há pouco... Se calhar começava por responder à pergunta, às duas do Dr. Não, e a doutora Juíza falou aqui numa via populista que está a ser seguida, já agora se quiser responder a isso. E pronto, eu comecei por aí exatamente por isso, quer dizer, eu percebo e o debate está a ser centrado um bocadinho nesta lógica. Corrupção endémica no Brasil colocou, o Brasil tem uma corrupção endémica, vamos abstrair da situação em Portugal, mas será que situações de corrupção endémica só conseguem ser combatidas por um sistema espelho do sistema brasileiro? Portanto, é um bocadinho esta lógica. Será que devemos importar o modelo brasileiro no seu todo? E por isso é que eu digo, é fundamental nós percebemos que não é isso que estamos a discutir aqui em Portugal, não é isso que estamos a discutir. Eu já fico descansado. Pronto, não é isso que estamos a discutir. Agora, uma vez teve dúvidas, Sr. Doutor? Não, há bocadinho fiquei com essa dúvida. Essa dúvida instalou-se aqui em vários... Não, se instalou mal. Agora, realmente, aí também é uma coisa que os juízes, nesse aspecto, temos todos esse problema, que às vezes somos muito individualistas, que temos dificuldade de participar no debate. Eu já estive, digamos, em funções de juiz puro e agora tenho uma função também associativa e deparo-me diariamente com esse problema. Portanto, o juiz, tendencialmente, e se calhar bem, não estou por isso em causa, mas dá uma forma avesso ao debate. E nós, nesta fase, respondemos a um repto, dizer, vejam lá, a justiça é um problema deste país, participem nesse debate. E se participam nesse debate, vamos olhar para aquelas questões que a realidade, a economia, a vida deste país, neste momento, nos diz como questões importantes. E esta questão, para nós, era uma questão importante e é uma questão que está a ser tratada.
nunca se pode falar em importação pura de um modelo brasileiro. Agora, ao contrário do que dizia aqui a Sr. Doutor, eu aí discordo. Ou seja, eu acho claramente que o nosso regime, sendo um regime de legalidade, tem afloramentos, como aliás são estes, do princípio da oportunidade. E foi esse sentido que eu disse e acho que isto é absolutamente inegável. Nesse estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo. Quando falamos que é possível haver suspensão do processo e por colaboração nos crimes de corrupção, estamos a falar de um sistema, de um modelo de diversão. Como todos os modelos de suspensão do processo. Suspensão do processo, no fundo, é o seguinte: eu, Estado, não vou levar esta investigação até ao fim, não vou fazer um julgamento deste crime, vou suspendê-lo aqui nesta fase de inquérito ou de instrução, porque me parece que há aqui um outro ganho para a comunidade, para o sistema jurídico, que se atinge de forma mais intensa, não levando esse processo até ao fim. E, portanto, isso já existe na corrupção. Uma das coisas interessantes, desculpe interromper, uma das coisas interessantes que a Associação Sindical dos Magistrados, dos Juízes, podia fazer, era, por exemplo, pugnar para que a suspensão provisória do processo pudesse ser feita em julgamento. Ora, aí estava uma coisa extraordinária, que é pegar naquilo que já existe para o inquérito e para a instrução. Era um serviço público a todos os cidadãos e era levar isto a julgamento. Por exemplo, alargar. Mas não diga isso, no sentido como nós estamos a pensar que a nossa solução é a importação do modelo brasileiro. Portanto, por isso é que eu volto a dizer, e volto a sublinhar esta palavra, contaminação, porque há aqui uma contaminação desta ideia. Os juízes portugueses querem importar o modelo da delação brasileira. Aqueles que falam publicamente dizem que sim. Não dizem. Os que falam publicamente, o juiz sim. Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre disse que sim. Não, pronto. E o brasileiro achou ótimo e o italiano também e o espanhol também. Eu estou a falar pela Presidente da Associação Sindical. O juiz Carlos Alexandre disse que a colaboração premiada é um instrumento jurídico típico de democracias maduras e desenvolvidas, como a Alemanha, etc. Mas justificou isso por causa da sofisticação do crime de colarinho branco. O Sr. Procurador-Geral da República do Brasil, o ano passado, esteve em visita a Portugal. Eu até brinquei que era um turismo judiciário. E disse, a Sra. Procuradora da República, ele disse isto a um jornal, a Sra. Procuradora da República de Portugal até concorda comigo que isto é fundamental. Isto saiu num jornal o ano passado. Mas há aqui uma última contaminação que é preciso saber. O que é que estamos a falar quando estamos a falar de Portugal? Quando o juiz Carlos Alexandre diz a colaboração premiada é essencial, está a dizer vamos importar o modelo brasileiro? Não. Duvido, claramente. O que está a dizer é isto que estamos todos a dizer. É que o modelo de diversão, o modelo de colaboração, o modelo premial na investigação criminal tem que ser alargado. E se calhar não podemos deixá-lo só em fase de julgamento. Até podemos, por exemplo, essa sugestão é muito boa, é levá-lo à fase de julgamento com outros mecanismos, não só por via da atenuação de pena, mas, por exemplo, por via de suspensão. Mas por que não alargar a possibilidade de suspensão de processo, suspensão do processo mais alargada em fases de inquéritos e não tão dirigida a estas situações que o Sr. Procurador falou, a corrupção, o terrorismo, a lei da droga, o ilícito desportivo e por aí fora. Então, deixa só, Sr. Procurador, há uma questão, não podendo provavelmente falar de casos concretos, por razões óbvias, mas houve um caso que foi muito falado toda a imprensa e durante várias semanas, que foi na Operação Marquesa. Há um caso do Hélder Batalha que veio de Angola, que era uma testemunha absolutamente fundamental ao processo e que claramente colaborou, e podia ter ficado em Angola e nunca mais ninguém o via, e colaborou com o processo. E, portanto, isto de alguma forma configura uma colaboração premiada. Eu não faço ideia de qual foi a colaboração do Sr. Hélder Batalha. É só ler jornais e ver televisão. Mas nem todas as notícias são coincidentes e, portanto, tratando-se de um caso concreto, como bem disse, eu não vou pronunciar. Mas gostava de fazer um comentário a uma coisa que a doutora Paula há pouco disse. A propósito dos países democráticos que consagram critérios de oportunidade ou não. Há imensos países que são Estados de Direito na Europa Ocidental que consagram efetivamente critérios de oportunidade que cá seriam impensáveis. Por exemplo, em França ou na Bélgica, se num determinado tribunal ou num departamento do Ministério Público existem num ano 100 mil processos para investigar, chega-se à conclusão de que é impossível investigar tudo e, portanto, arquivam-se à cabeça 50 mil. Isto faz-se em países civilizados. Cá seria impensável e evidentemente, o cidadão que levou as deputadas ou que ficou sem os seus haveres, paciência, temos pena. Sr. Procurador, mas desculpe dizer-lhe, estou de acordo com tudo o que disse até aqui, agora não posso concordar. França é um péssimo exemplo para utilizar, porque é o único país da Europa, de matriz continental europeia, que admite a responsabilidade penal objetiva, sem culpa, coisa que não é aceito por mais nenhum país europeu, nem sequer pelos anglo-saxónicos, que é engraçado. Não deixa de ser um Estado de Direito democrático. Não deixa de ser. O que não quer dizer é que tudo o que venha de França seja bom. Com certeza, aliás, da Alemanha seja bom, ou mas venha do Brasil seja bom. Dizer é que pode-se fazer uma escolha. Pode, mas sabe que essa escolha é terrível. Se eu for vamos imaginar que eu não sou advogado. Se tiver 100 mil processos, não os pode fazer. Ricardo, vamos esquecer que eu sou advogado e eu sou Procurador da República. E que aqui os meus distintos colegas de painel... Seria um Procurador da República. Muito obrigado, Sr. Procurador, é um elogio. Agora, imagine bem,
confiariam em mim para escolher quais eram os processos que eu arquivava e que levava em frente? Confiariam? Sim. Não confiavam nada, ninguém confiava em mim, porque este indivíduo é porque é assim, é porque é azul, é porque é branco, é porque é alto, é porque é baixo, é porque é maçom, é porque não é maçom. Diz tudo. Desculpe interromper, se confiasse fazia mal. Se confiasse fazia mal, exatamente. Eu passo o meu dia a fazer escolhas, é normal, uma pessoa não pode fazer tudo, tem que escolher, olha, estas 10 coisas não dá para fazer. Não é? Quando se fala de justiça, nós temos que ter a ideia de que a justiça atua cegamente. Só que depois, repara, deixa-me agora, eu, se calhar, como juristas podem não levar bem, mas a questão é, a ideia que a generalidade das pessoas tem, isto as sondagens e os estudos de opinião mostram, é que a justiça é lenta, que os processos demoram muito tempo, que este tipo de processos mais complexos juridicamente ou mais complexos do ponto de vista da prova demoram eternidades. Ainda hoje vimos um caso público de um processo que já começou há não sei quanto tempo e toda a gente fica com a ideia que se calhar dura mais 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, se calhar injustamente. Vimos o caso BPE na semana passada, durou 6 anos e agora vai ter mais 6 anos de recurso. Portanto, isto para as pessoas, eu percebo, para a maior parte das pessoas, é bem isto, com delação premiada, pronto, mete-se a quinta e se calhar chega-se a alguma conclusão. Não sabe E se houver escolha, se calhar também chega a alguma conclusão. Não saberia, porque efetivamente esse trânsito todo, esse calvário que vai à judiciário, que caracteriza alguns processos mais complexos, se calhar se fôssemos cautelizar, haveríamos de ter tema para debate relativamente a todas as razões pelas quais se atrasa. Claro, Pronto. eu sei. Eu estou a dizer, no fundo a justiça é feita para o povo, não é feita para mais nada, não é? Para a população geral. Justamente. Fala-se muito da corrupção, mas depois não aparecem os corruptos, não é? É um bocado essa sensação. E os casos são muito longos. Sim, a Por exemplo, sensação o é caso essa. dos submarinos, por exemplo, na Alemanha, tivemos o corruptor na Alemanha e cá nunca houve o corrompido, não é? E então resta saber se efetivamente, em termos investigatórios, se está a investir nos meios necessários, se está a investir designadamente no acompanhamento técnico, através de assessorias, através de vários saberes, que exige este tipo de criminalidade sofisticada. O que eu sei, por aquilo que me chega aos ouvidos, eu sou juiz de julgamento, portanto estou mais ou menos afastada das investigações, o que eu sei é que a maioria dos operadores judiciários queixam-se justamente pela ausência total de meios. Poderá haver alguma forma de fazer infletir o tipo de investigação? Poderá eventualmente um processo, se não sendo tão grande, ser um bocadinho mais rápido? E a delação premiada, está demonstrado que efetivamente apressa as coisas? A maior parte destes processos, que quer se queira, quer não, estão na origem desta nossa discussão, ainda não chegaram ao seu termo, ainda estão para ser testados. O que se sabe, entretanto, é que existem vários intervenientes que, em princípio, seriam insuspeitos e são pessoas com poder e que estão, ao fim e ao cabo, a responder perante a Justiça. Mas o repto que eu faço relativamente à delação premiada, e é isso que nós estamos aqui a falar, porque relativamente à proposta até à Associação, por exemplo, desconheço qual seja, qual é o alargamento destas medidas que nós temos, em que sentido, de que forma, não faço a menor ideia. Portanto, eu cinjo-me ao contraponto. Tenho para mim que os nossos instrumentos, aqueles que estão em vigor, podem ser melhorados, sim senhor. Delação premiada é uma coisa que é totalmente diferente, até porque gera este paradoxo. A delação premiada existe, ou foi vendida, digamos, como uma ideia que faz com que se chegue aos corruptos, às pessoas importantes que, de uma forma geral, estão ligadas a estes processos. E o que eu pergunto é o seguinte, mas para se chegar a estas pessoas importantes, se fecha os olhos, se permeia, se abdica de punir outras pessoas que intervêm e que igualmente fazem parte desta teia, podem não ser o senhor número A, mas será o número B, a dada altura não estamos aqui a criar, ao fim e ao cabo, um outro foco de impunidade. Mas tem o benefício de acabar com aquela rede. No caso do Lava Jato, isso é evidente. Mas a pessoa que denunciou o caso inicialmente todas as colaborações têm esse pressuposto, não é? Quer dizer, todas as colaborações têm esse pressuposto. Ou seja, é o poder público entender que a vantagem que advém daquela colaboração, isto tem qualquer colaboração. Com certeza, colega, mas criminoso que denunciou outro criminoso. Como em julgamento, a declaração do coarduído que beneficia não tem a pena completa que cobria. Mas uma coisa é ter perdão judicial, outra coisa é ter uma atenuação de pena. Ora, nem mais. Como é que se negocia, e como é que se negocia essa... Justamente. Sim, mas temos o prémio, como é que se negocia o prémio? Qual é que é o prémio? E qual é que é o prémio? São as balizas que o poder político... Está bem, mas isto também convém perceber qual é que é o prémio. Mas já temos prémio de suspensão do processo. A suspensão do processo é
Se ele disser que o outro roubou 10 milhões, tem um prémio. Se é que roubou 300 milhões, que prémio? Tem um prémio maior. Tem que estar fundado em provas concretas, naturalmente. Vamos, se calhar, pensar um bocadinho, descer um bocadinho ao concreto e pensar no seguinte. Subjetivo, tudo muito subjetivo. Aquilo que estava a falar há pouco do tempo que as coisas levam. Vamos imaginar uma situação de criminalidade complexa, organizada, financeira, estruturada em organização, pensada para anos. Muitas vezes, vamos imaginar que o sistema tem conhecimento disto. O sistema, como é que reage e como é que investiga isto? Investiga mandando, no fundo, normalmente é prova documental, vai tentar fazer o apanhado daquele acervo documental, é assim que o sistema atua. Dados contabilísticos, documentos, informação bancária, transferências, vai fazer o tal colosso documental que existe e depois vai fazer um primeiro tratamento por observação desses dados, depois vai chamar peritos para fazer um segundo tratamento, vai fazer uma espécie de uma reconstituição histórica para trás até chegar eventualmente a um fio. É exatamente aí que o colaborador, não estamos a falar da delação, estamos a falar do colaborador, é aí que o ganho para o sistema, para todos nós, comunidade, acontece. É haver alguém que nos diz, atenção, este fluxo financeiro fez assim, saltou para ali, não precisam de estar a fazer uma perícia que vai levar 6 meses porque o trânsito foi este e aquilo bate certo. Doutor Raposo, deixe-me só fazer uma pergunta. Há bocadinho o Ricardo Costa lançou aqui uma pergunta a mim, que era, cá, nós não conseguimos fazer isto rapidamente. Como é que isto funciona no Brasil na Lava Jato? É um processo? Não é um processo. É assim. Houve-se um arguido. O arguido quer colaborar. Ele quer colaborar, negocia um prémio com o Ministério Público. O Ministério Público leva-o ao juiz, o juiz aceita. Fixa-lhe uma pena ou dispensa-o de pena. E ele sai. Aquela certidão desaparece. Outra certidão para outra pessoa que foi por ele delatada. Outro processo. Isto não era possível fazer no direito português. Era, sem delação nenhuma consagrada. Era, em vez de termos um processo com 70 arguidos e 8 milhões de documentos, o Ministério Público, na fase de investigação, bem gizado, em vez de criar um monstro que a magistratura judicial tem censurado em julgamento e em recurso, mas isso acontece era o Ministério Público fazer o... Eu não tenho nada a ver com a investigação, sou procurador. Está bem, mas qual é a sua opinião? Porque é que há esta tendência para Sou procurador, porque é que isso existe? Já não me quero ouvir. Às vezes por opção da investigação, é verdade. Às vezes certamente por opção da investigação. Há aqui encontrar um ponto de equilíbrio naturalmente nestas coisas. A minha experiência diz-me em sede de julgamento, até porque não faço investigação já há mais de uma dúzia de anos, mas o que acontece é que quando se separam processos, normalmente a responsabilidade para os arguidos que estão a ser julgados é dos outros que já não estão lá. Claro. E se eventualmente vamos julgar a seguir, por qualquer razão não os encontramos a tempo e horas, e vamos julgar a seguir os outros, a responsabilidade é dos que já lá estiveram. Mas isso é pressuposto que não há colaboração deles. Não, e essa ideia também é sedutora, mas também é um bocadinho simplista, porque realmente... Qual ideia? Já ouvi essa ideia da separação de processos, para vamos evitar os megas... Isto é uma coisa muito repetida por muitos colegas meus, e eu só estou a dizer que é simplista, não quer dizer que não tenha as suas virtualidades. Aconteceu cá num caso célebre, eu cobri esses dois casos, que foi o caso de Melancia. Muitas vezes é isto, quer dizer, muitas vezes o caso de Melancia e o caso Emáudio foram separados, e aliás um teve condenação e o outro não teve. Eu posso falar deste porque é um processo que está acabado. Sim, mas há muitos casos que só se percebem em conjunto. Foram julgados numa boa hora, quase em simultâneo. A Procuradoria da República atuou, por exemplo, com o Dr. João Vale Azevedo de uma maneira diferente. Era o mesmo autor, o mesmo modus operandi, de acordo com a tese da acusação, e o que é que fez? O Dr. José António Barreiros, que era o defensor, disse: salamizaram o processo. Cortaram-no em fatias e fizeram tantos processos quanto os necessários a irem saindo acórdãos à medida que ele ia sendo libertado. Sim. Até aquele célebre momento extraordinário da justiça portuguesa em que ele é preso quando está a ser libertado. Mas isso é exatamente o argumento ao contrário. Teve 15 segundos de liberdade. Aí a técnica foi o quê? Imagine só, se em vez de fazerem 6 processos, tivessem feito só um, era um mega processo. Era um mega processo. Porquê que não fazem nos megaprocessos, em vez de irem acrescentando arguidos? Mas o doutor está a dar um argumento para que a separação é má também. Não. Ou seja, nesse caso também funcionou mal. Mas também teria efeitos perversos. Não, doutor, aí funcionou mal, não foi o Ministério Público que funcionou mal. Aí o que funcionou mal é quem faz os cúmulos. Doutor. E quem faz os cúmulos é o juiz de julgamento. Mas eu estava aqui a lembrar um caso. Eu estava a lembrar aqui, eu não tenho nada contra isto, mas estava a lembrar que houve um caso que foi separado, que foi o caso do Melancia / Emáudio, que a certa altura começou por correr primeiro o caso Melancia, depois começou Emáudio, eram os dois na boa hora, eu na altura era como jornalista que cobri os dois, e deu aquele célebre caso em que houve corrupção ativa no segundo andar, mas isso mostra que o sistema funcionou bem, sabe? E não houve corrupção passiva no primeiro andar, é a prova de que o sistema e não se podia usar o que estava a correr num julgamento do outro. A sério, palavra de honra, eu não sei se isto consegue transmitir aos telespectadores e não sei o que é que sentem os meus
companheiros de debate, somos todos juristas de formação. Isso, para mim, só mostra que o sistema funciona bem. Que um juiz, ou melhor, um coletivo de juízes... era difícil de perceber. Para, não, mas para eu vou quem não explicar. seja direito, era difícil de perceber como é que aquilo estava a correr. Não, mas é fácil, sabe porquê? Porque o nosso sistema confia nos juízes e dá-lhes um poder que é o de apreciar livremente a prova e de se convencer com a prova que é produzida no julgamento. Se há um coletivo de 3 pessoas a quem entregamos a nossa vida, o nosso património e a nossa honra, que entendem que não está verificado, não está provado o facto, são 3 pessoas sabedoras e experientes, chegaram à conclusão de que está provado. Numa sala ao lado, com prova semelhante, mas que não é igual, que é outra, não suficiente, chegaram à conclusão oposta. Mostra que o sistema funciona bem. Não é pelo facto de haver um... E mais, não é por haver um corruptor ativo, tem que haver um corruptor passivo. Também não é bem verdade, isso é muito difícil de explicar aqui em televisão. Sim. Dava muito trabalho a explicar. Não, mas isto só para dizer que não há soluções perfeitas. Portanto, isso quer dizer, pode ser o sistema a funcionar bem, mas também pode ser uma incoerência. Quer dizer, isto mas, nós estamos de acordo com uma coisa. Eu tive um julgamento agora que durou 6 anos. 66 meses. Isso não é Quantos? 66 meses. Estive em julgamento. Não estive em todas as sessões, mas, porque me fazia substituir, mas o coletivo esteve. Um coletivo de juízes, 66 meses a ouvir prova, é desumano. Claro. É desumano. Não se pode pedir a um coletivo que consiga fazer tudo. Mas aí também... Não resolve. Não, mas a delação tirava-lhe o cliente mais cedo. Tirava-lhe o cliente mais cedo. Não resolve. Depois o lado do negócio do escritório não resolvia. Mas, por exemplo, neste processo, o que é que resolvia? Precisamente a separação de processos. Sabe porquê? Porque dentro daquele processo estavam coisas totalmente diferentes. Claro. Negócios totalmente diferentes. Fluxos financeiros que não tinham nada a ver uns com os outros. Arguidos que nunca se tinham visto. Deixa-me só perguntar, deixa-me só fazer o contraditório com a doutora juíza, que é se a questão, de facto, se estas questões, como que eu já há pouco também usei esse argumento, destes processos de 60 e tal meses, se isso não corrói muito mais o Estado de Direito do que a delação premiada. Ou seja, aos olhos das pessoas, o facto, de acharem que a corrupção não é combatida, 2, que não é julgada, 3, que quando é julgada demora, ou investigada e julgada demora anos e anos e anos e anos. É aquela sensação, que é um bocadinho o que as pessoas estão a ter, não tem nada a ver com corrupção, os casos relativos à banca, que demoram anos e anos, já nem nos lembramos da crise bancária e pronto. Não é? Isso depende daquilo que se entender por eficácia da justiça. Repare, eu sei, nós não podemos aqui comentar casos concretos, mas repare uma coisa, para o comum dos portugueses, o Dr. Oliveira Costa, não tenho nada contra ele, não tenho nada em pessoal contra, quando for eventualmente poder sofrer a prisão efetiva, terá 88 anos, vai ser condenado a 14 anos, tecnicamente é prisão perpétua. Tecnicamente não é, mas na verdade é um bocadinho bizarro. Mas repare, para um banco que foi nacionalizado em 2009 e custou 7 mil milhões aos portugueses. Faz uma certa confusão. Repare, haveria outras formas de fazer com que o processo corresse mais rapidamente? Não sei. Nem eu. A delação premiada? Se calhar, provavelmente até segundo os juízes que estavam no Estoril, era a delação premiada. Poderia haver. Não sabe porque, efetivamente, se a contrapartida relativamente para o delator fosse uma ausência de pena, eu também, enfim, e não sabendo eu, como cidadã, o que é que tinha sido negociado por trás, se calhar não acharia que o termo final, mesmo que fosse condenatório, seria confiável, do meu ponto de vista. Portanto, depende efetivamente daquilo que se considerar o que é uma justiça eficaz. Se uma justiça eficaz é uma justiça que vai na vertigem, ao fim e ao cabo, dos resultados rápidos e etc, etc, meus senhores, a justiça é uma dama. É uma dama que tem o seu tempo de maturação. E ainda bem que assim é. E é por isso que depois, no final, existem estas soluções aparentemente dispares que são certamente maturadas. Pessoalmente, eu como juiz, prefiro que um processo seja longo, desde que efetivamente não sejam subvertidos princípios que para mim são estruturantes do Estado de Direito democrático e que efetivamente a decisão seja perceptível no final, seja condenatória, seja absolutória. Se for mais rapidamente, melhor. Se não for, paciência. Sr. Doutor, uma pergunta para uma resposta muito rápida. A delação premiada era um duro golpe aos escritórios de advogados, ou não? Não. Devo-lhe dizer que os colegas brasileiros, estão fluorescentes a acompanhar arguidos que são delatores. Portanto, e os julgamentos deverão ser... Zé Góes, muito rapidamente, tem que ser mesmo muito rápido. Sim, muito rapidamente, deixe-me combater essa ideia de que a justiça é lenta. Ficamos aqui até amanhã de manhã. Não ficamos porque temos 2 minutos
para não terminar, consegue temos que ler a primeira convencer em página. 2 minutos. Tem que ser mesmo muito rápido. Não, 2 minutos não. Tem É para 30 acabar o segundos que nós programa. temos que ir à primeira página do Expresso. A justiça é efetivamente lenta neste tipo de casos. Mas porquê? Porque normalmente as investigações são difíceis, até porque os casos são conhecidos do investigador vários anos depois dos crimes terem ocorrido. Desde logo. sim, é verdade. E, portanto, as perícias contabilísticas, todo o tem que fluxo ser de informação que é feito para necessário analisar, etc., demora necessariamente Muito as tempo a investigações construir. e também os julgamentos. A verdade é esta. Em Portugal, todos os dias fazem centenas de julgamentos de crimes cometidos há 3, 4 meses atrás. verdade. Em processos de presos. Todos os dias no meu tribunal há julgamentos de correios de droga, por exemplo, que foram presos há 3 meses atrás e não foram mais rápidos. A investigação não pode ser mais rápida ou não chegaram a julgamento mais rapidamente. Porquê? Porque há prazos processuais a cumprir. Vem tudo isto no Código de Processo Penal, obrigado. que são garantias do Temos que ir à- do Vamos próprio então, Primeira página do muito Expresso. obrigado a todos. Vamos então à primeira página do Expresso e temos em manchete, que vamos já ver, Banco de Portugal empurra Santana Lopes para o Montepio. Carlos Costa reuniu-se com Santana e tentou convencê-lo a entrar no Montepio. O governador apelou ao interesse nacional, a decisão estará tomada e já estão a estudar a forma e o preço. Um caso que marcou o dia de hoje, as ligações suspeitas entre Mexia, Pinho e Sócrates, e ao lado a concertação acusa o governo de omitir problemas do país. Parecer do SES sobre o Programa Nacional de Reformas critica a opção de passar imagem de normalidade. Depois, em destaque também aqui na primeira página, 2 grandes entrevistas importantes. Uma a Rui Moreira, que diz: não cometi ato ou omissão em benefício da minha família. Rui Moreira aqui a dar muitos esclarecimentos sobre o caso Selminho. E um assunto que estivemos aqui a discutir, a entrevista com o juiz Sérgio Moro, o juiz que diz que não há risco de retrocesso democrático no Brasil, o juiz que lidera o processo do caso Lava Jato. E há ainda uma outra entrevista de Mário Monti: bons resultados são a partir do trabalho de Passos Coelho. Dizer que a entrevista de Sérgio Moro é a segunda entrevista que ele dá. A primeira deu ao Estadão no Brasil e esta dá agora ao Expresso, a única entrevista que deu em Portugal na sua passagem por aqui para as conferências do Estoril. Finalmente, a fotografia da primeira página não é nos mares aqui de Cascais, mas Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a sua passagem pelos Açores para dar um mergulho no mar dos Açores. Marcelo mergulhou 6 dias, 7 ilhas, 12 concelhos e 18 voos. Assim é o retrato desta visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos Açores, isto depois dos anteriores presidentes também terem passado pelo arquipélago. Fica assim vista a primeira página do Expresso. Nós voltamos para a semana. Até para a semana.